que é com o Dr. Júlio Pérez. Por favor. Obrigado mesmo. O Júlio Pérez está lançando aqui Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. Aliás, na apresentação eu apresentei equivocadamente você como neurologista, é neurocientista. Isso. Não é isso? Qual é a diferença? Eu sou psicólogo clínico e fiz o doutorado e o pós-doutorado envolvendo neurociências. Entendi. Então a neurociências não é um domínio só da medicina, né? Muitos outros profissionais podem também caminhar por esse... Mas você é formado em medicina também? Não, sou formado em psicologia. Em psicologia. Dediquei 20 anos aí na carreira clínica, incluindo o doutorado e o pós-doutorado nessa área que envolve neuroimagem funcional. Deixa eu mostrar um livro aqui, ó. Editora Roca, Júlio Pérez, Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. Agora, eu estava falando aqui do velhinho que antes de morrer não quis se comprometer, nem com um lado, nem com o outro. Aí você estudou o cérebro de várias pessoas que passaram por situações traumáticas e depois também que tiveram experiências de, vamos chamar de pré-morte, não é? Veja só, eu trabalho no meu consultório com pacientes que superam os seus traumas psicológicos. E entre os possíveis traumas está a morte de um ente querido. Então os relatos desses pacientes sobre entes queridos falecidos me chamou a atenção, porque grande parte deles trazia alguma fala a respeito de visões no leito de morte, seja do pai ou do irmão e assim por diante. E eu gostei muito desse tema. Faz parte da minha linha de pesquisa estudar sobrevivência. Quer dizer, hoje temos várias linhas de pesquisa que sugerem a sobrevivência pós-morte. Então, eu conheci um neuropsiquiatra inglês chamado Peter Fenwick, que estudou, de fato, essas visões no leito de morte. E a gente começa a estudar no Brasil. Até oportunamente eu quero deixar um site para as pessoas que, porventura, testemunharam parentes ou familiares que de fato tiveram essas experiências no leito de morte. Ou as pessoas que eventualmente algum dia podem vir a morrer também, que ninguém está livre disso, não sei se vocês sabem. Mas a minha pergunta é a seguinte, mas você falou que já há indícios de vida... A minha função aqui é de advogado do diabo mesmo. Não, porque, claro, eu acredito, mas eu acredito por fé. Eu acredito que exista realmente vida após a morte, porque não é possível que todo mundo tenha vindo aqui a passeio. Eu não acho que seja muito possível. Mas já há indicações científicas de que existe mesmo vida após a morte? Isso, são várias linhas. Como é possível isso? Isso é muito interessante. É a oportunidade de divulgar essas linhas de pesquisa, porque é muito pouco estudado, né? Quando, por exemplo, a gente esteve na Filadélfia para fazer estudos de neuroimagem com psicógrafos, que são aqueles médiuns que recebem informações de supostos espíritos, a gente fez a fotografia do cérebro dessas pessoas. E nós levamos, na ocasião, um cinegrafista e a biógrafa do Lula, Denise Paraná, para fazer um documentário, etc. A gente Lula, do presidente Lula? Do presidente Lula, a Denise Paraná, que nos acompanhou nessa viagem, justamente para escrever um livro a respeito, que está sendo confeccionado. E quando a gente perguntava para as pessoas, você acredita em vida após a morte? A maioria das pessoas que dizia assim, sim, eu acredito, a segunda pergunta era por quê? Por uma questão de fé. E as pessoas que diziam não, e por que você não acredita?
porque não há dados científicos publicados ou que eu conheça. Em alguns lugares não há prova científica de vida durante a vida na Terra, imagina após a morte, né? E então, algumas linhas de pesquisa sugerem evidências interessantes. Por exemplo, estudos sobre experiências de quase morte, em que o paciente tem uma parada cardíaca e chega no pronto-socorro com fluxo sanguíneo cerebral 0 e fala, depois de ressuscitado, sobre a experiência que ele teve durante esse período, e essas falas, em 18% dos casos, é confirmada pelo staff médico. Mas como assim? De morte clínica? Isso. E de volta? Tem sempre uma luz, a pessoa vê sempre um... Justamente, essas experiências seguem um padrão e que também chamam a atenção em relação às visões do leito de morte, né? É claro que não dá para a gente generalizar, mas são duas linhas de pesquisa convergentes a dados parecidos, né? O que as pessoas dizem? Que encontraram falecidos, parentes, e que tiveram sensações, na maioria das vezes, de comunhão, de amor, e observaram luz. Então, esse conjunto de informações é recorrente na fala desses pacientes. Não tem um buraco negro na vida dessas pessoas todas? Não tem nenhum canalha que tenha morrido e voltado, e também quando morreu viu um anjo também, está tudo perdoado. Alguém que tenha voltado... Aquele dinheiro da cueca também apagaram. Não, porque eu acho curioso, desculpa, como eu te falei, eu tenho que contestar algumas coisas. Eu acho que nada disso prova efetivamente que essas visões vieram do além, porque o cérebro humano, você sabe disso melhor do que eu, ainda é um mistério. Quer dizer, todas essas visões também podem refletir dados de uma memória emotiva, não pode? De familiares, disso. Pode ser tudo coisas que estão armazenadas no cérebro, não pode? Veja, como neurocientista, a gente fez, por exemplo, publicou o primeiro estudo brasileiro que mostrou os efeitos neurobiológicos da psicoterapia no cérebro. Então, indivíduos traumatizados lembraram de situações traumáticas antes e depois da psicoterapia e, de fato, o cérebro teve assim diferentes circuitos acionados pós-psicoterapia. Para o indivíduo resgatar uma lembrança, Jô, uma percepção, são circuitos neurais complexos. O cérebro precisa de oxigênio, de glicose, de resposta hemodinâmica, que a gente chama de sangue fluindo, né? E não é o que acontece nesses casos de parada cardíaca. Outros estudos são bastante complexos. Por exemplo, o Sam Parnia está fazendo um estudo multicêntrico com 25 hospitais europeus e de uma maneira bastante sofisticada. Ele coloca, por exemplo, um visor, uma tela, com um filme girando 24 horas. 18% desses pacientes com parada cardíaca, né, vários estudos mostraram isso, esses pacientes referem que enxergam as situações de cima. Então, a ideia é que, se de fato esses pacientes têm um deslocamento, eles vão enxergar esse filme que passa por 24 horas continuamente. E eles vão checar essas informações com o período de fato que esse paciente esteve em parada cardíaca. Mas, perdão, essa já